Fisiologia da Alma, capítulo 45. Pergunta ao Espírito Ramatiz. Desde que a principal defesa orgânica contra o veneno no fumo consiste em neutralizar a ação da nicotina, porventura os filtros que se usam modernamente no cigarro e nas piteiras não bastam para eliminar a sua agressividade tóxica? Responde Ramatiz. O uso de cigarros com filtros nas extremidades feitos com algodão ou de piteiras com filtros de diversas espécies já indica que o fumante está convencido de que o fumo pode prejudicá-lo. E, por isso, qual pessoa que veda as narinas com um lenço para entrar no lugar infecto tenta diminuir os efeitos das toxinas do fumo através do filtro, mas não consegue o seu intento, visto que se penetra em seu organismo um volume de fumaça portador de menor quantidade de toxina. O organismo reclama o restante da quantidade com a qual está acostumado, e assim o indivíduo passa a fumar o dobro do número de cigarros que fumava, compensando desse modo a quantidade de nicotina faltante. Há fumantes que, lançando mão de piteiras com filtro para se livrarem dos efeitos tóxicos do fumo, e notando que com a piteira o cigarro não os satisfaz, torna-se fraco, passam a fumar cigarros de fumo bem mais forte, e assim pensam que estão ingerindo, devido à piteira, menor quantidade de nicotina, quando, na verdade, é que estão sendo enganados, pois a quantidade de veneno é a mesma, visto que o número de cigarros fumados com piteira foi dobrado. Quando o fumante reconhecer o mal que lhe causa o fumo, o melhor é abandoná-lo de uma vez, em lugar de procurar paliativos para o vício. Vamos a mais uma pergunta. Mas a natureza não sabe defender-se das toxinas do fumo? Responde Ramatiz. Se a natureza não soubesse defender-se tão sabiamente quanto a criatura fuma o primeiro cigarro, é quase certo que ela tombaria irremediavelmente envenenada. Por isso, assim que o mesmo, ou menino, pratica a estultícia de estrear no vício do fumo, o seu organismo lança mão dos mais aflitivos e desesperados recursos que, na tentativa de fazê-lo desistir e sobrecarregar-se com o excesso de nicotina mortal, como também para ganhar tempo e neutralizar o veneno já inalado através do primeiro cigarro. Daí o motivo das náuseas, da salivação abundante, dos vômitos imediatos e coercitivos com que o corpo lança fora certa parte dos venenos já condensados no no estômago, pela queima do tabaco. Depois dessa expulsão urgente pela via bucal, surgem os suores frios que, examinados em laboratórios, revelam conter várias substâncias perigosas que foram drenadas apressadamente pela eliminação sudorífera. Em certos casos de debilidade orgânica do paciente, a natureza ainda se serve de outros recursos, apressando a diurese ou produzindo surtos disentéricos com que elimina a carga tóxica e agressiva produzida pelo fumo. Se, porém, o indivíduo teima em se entregar ao vício do fumo, o seu organismo o pretende e mobiliza outros recursos para constituírem sua defesa futura. Daí o condicionamento gradativo do instinto que se efetua, pouco a pouco, no indivíduo, permitindo-lhe, mais tarde, consumir grandes quantidades de cigarro sem se envenenar de imediato. Mas, no futuro,
surgem outros efeitos das toxinas do fumo e que, do caráter agudo dos primeiros envenenamentos, os transforma desapercebidamente em casos crônicos do fumante inveterado, embora sob o melhor controle do seu organismo contra os venenos. Surgem então periódicas dores de cabeça que geralmente provêm do monóxido de carbono, as irritações dos brônquios, da garganta e dos pulmões, produzidas pela amônia ou piridina, e também das fossas nasais devido ao calor das brasas do cigarro, que cresta as mucosas sensíveis das narinas. Há ainda os efeitos danosos dos derivados alcatroados do fumo, que também do alcatrão, né? Que também atuam por longo tempo atacando os pulmões e enegrecendo os dentes, além da nicotina, que é o alcaloide mais ofensivo contido no fumo. A absorção incessante das outras substâncias agressivas que enunciamos também lesa todas as defesas orgânicas e dificulta principalmente a filtração hepática, criando campos favoráveis para os resfriados comuns e as constipações intestinais. Mesmo a dispepsia, tão apontada como produto do excessivo nervosismo próprio do homem dinâmico do século XX, tem no vício do fumo um dos seus principais agentes patogênicos, pois é através da saliva nicotinizada que se perturba o metabolismo da produção e combinação dos sucos gástricos. As toxinas do fumo agridem também a delicada mucosa intestinal, minam-lhe as defesas e perturbam as funções digestivas e dos fermentos enzimáticos. Os venenos do fumo terminam integrando-se à circulação sanguínea e passam a formar resíduos nocivos, constituindo-se como reservas prejudicial ao organismo, cuja eliminação se torna demorada e dificultosa, porque o homem ainda se sobrecarrega de sais, condimentos e alcoólicos, que agravam o trabalho drenativo pelas vias emuntóricas. Assim, retarda-se a limpidez e a higiene do corpo. E o fumante jamais se apresenta completamente saudável, pois vive permanentemente assediado por um ou outro incômodo orgânico. Conviria que, em caso de envenenamento crônico mais grave, o fumante inveterado permanece algumas semanas em repouso e até sob jejum quase completo, alimentando-se à base de sucos e frutos e privando-se do condimento e sal. Condimentos, né, e sal. E um tratamento de emergência em que o repouso, a pouca alimentação e a dieta de substâncias excitantes permitem o aproveitamento total das funções dos órgãos de defesa e limpeza, drenando para fora do corpo os tóxicos nocivos do fumo, para se comprovar a existência de intoxicações em um homem viciado. Como o fumo, é bastante umedecer-se um lenço e enrolá-lo ao seu corpo, despido, para depois de transpirado verificar-se no lençol a sua forma exata, modelada pela nicotina expulsa no suor. Essa é uma das mais importantes provas de que o tabagismo é um intoxicado permanente e vulnerável às doenças mais comuns. Vamos ficar aqui, foi um pouco mais longo hoje, mas esse é o capítulo 45 do livro Fisiologia da Alma, do Espírito Ramatias.